de uma grande tristeza, Pedro, logo mais afoito, levanta e vai lá conferir, vai ao sepulcro conferir se realmente Jesus não estava lá. Pois confirmado que Jesus também não estava lá, ainda então Jesus não tinha aparecido para ele, nem para as mulheres, e ainda então não se apareceu, não se revelara para Pedro. Mas sim, os 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo em caminho a Emaús, comentando sobre o Jesus, sobre a tristeza que estava tomando seus corações, sobre aquilo tudo que tinha acontecido, e no mesmo dia, no mesmo momento, Jesus Cristo aparece do lado deles, conversando com eles. E Jesus pergunta: o que falais entre vós? E o discípulo fala: sobre Jesus Cristo. Você não está sabendo não? O Jesus que morreu, que foi vindo do céu, profeta de Deus. Algumas mulheres falaram que foram ao sepulcro e não encontraram o corpo dele lá. Porventura tu és peregrino aqui em Jerusalém? Não sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? E Jesus continuou ao lado deles. E os olhos deles estavam como fechados. Meus queridos, de tanta tristeza que aqueles 2 discípulos também estavam, eles não reconheceram o nosso Senhor. Porque Jesus já não estava mais com aquele corpo sofrido. Jesus já não estava mais com aquele corpo machucado pelas chicoteadas, pelas bofetadas, as marcas de sangue. Jesus estava agora com o corpo glorificado. Eu quero deixar uma pergunta para você. Como que você tem entendido a trajetória de Jesus Cristo na face da terra? Será que podemos entender que ele foi um grande homem que realizou os milagres e acabou e morreu? Não, mas ele ressuscitou, está longe de nós? Não. Jesus Cristo estava do lado, caminhando do lado dos discípulos. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo foi incisivo, ele foi rápido em ressuscitar, e logo no dia seguinte, como começa o capítulo, logo no dia seguinte, ele aparece ao discípulo. Jesus quer mostrar para você que ele ressuscitou. Ele quer mostrar para você que ele não foi morto e está na cruz do Calvário. Ele quer mostrar que ele ressuscitou e está do seu lado caminhando. Jesus Cristo quer caminhar contigo. E o caminho continua até chegar a Emaús. Chegando a Emaús, Jesus fez com que fosse direto, como quem se fosse mais longe. E o discípulo falando: fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia reclina. Fique conosco. Jesus quer que você diga essa palavra: fique conosco, Senhor. Senhor, fique na minha família, Senhor. Fique no meu lar. Fique na minha casa. Jesus quer que você o convide para entrar na tua casa. Porque a palavra fala que ele não força. Ele não entra forçando o coração do homem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e com ele cearei. Pois foi isso que os discípulos fizeram. Fique conosco, Senhor. E Jesus entrou e começaram ali a trocar algumas palavras, pois ainda eles não reconheceram que Jesus era o que estava falando com eles. Mas teve um momento que Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, dizendo assim, olha, eles conheciam muito bem aquela cena, de toda vez Jesus partindo o pão. Jesus parte o pão e dá para eles. Aí sim, abriu os olhos dele. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo entrega o pão e desapareceu. E completo de toda alegria, um vira para o outro e fala: é ele! É Jesus Cristo que estava aqui conosco.
Ele ressuscitou. Aí sim caiu a ficha. Ele ressuscitou. Mas olha aqui, não ardia em nossos corações quando ele falava? Porque quando Jesus Cristo fala, o nosso coração arde. Meus queridos, podemos buscar vários conselhos, até mesmo com o nosso melhor amigo. Conselhos bons, conselhos maus, mas quando o nosso mestre, Jesus Cristo, fala, o nosso coração arde. Quando nós aceitamos que Jesus Cristo caminha ao nosso lado e entra na nossa casa, ele fala conosco e o nosso coração arde. Então, lá para aquelas mulheres, Jesus Cristo não tinha se identificado. Quando Simão foi ao sepulcro também ainda, Jesus Cristo não tinha se revelado. Aos discípulos também, ele também não tinha se revelado aos discípulos. Quando eles reconheceram que era ele volta para onde estavam os outros discípulos na casa. E os discípulos voltaram tarde da noite, a pé, correram de volta para a casa onde eles estavam reunidos e foram falar as boas novas. Então nós podemos imaginar como que aquela tristeza se tornara em alegria em ouvir as mulheres falando, em ouvir Pedro falando, que ele não estava ali, e logo em seguida os discípulos chegando e contando as novas, que também tinham visto Jesus Cristo partir o pão lá na casa deles em Emaús. Então, nós podemos, queridos, imaginar o alvoroço que se tornou naquele momento, porque todos eles esqueceram. De tanta tristeza, eles esqueceram que Jesus Cristo havia de ressuscitar no terceiro dia. Mas uma coisa me chama muita atenção. Por que Jesus não apareceu para todos em Jerusalém? Olha aqui, ó. Eu ressuscitei. Eu vou provar para vocês que eu ressuscitei. Não, meus queridos irmãos. Assim, ele vai provar, todo olho verá quando ele vier nas nuvens buscar os seus. Mas ali não se revelou. Não se revelou a Pedro. Não se revelaram aos discípulos. Mas uma coisa nos chama muita atenção na palavra nessa noite. Quando os discípulos retornaram para casa, com tanta alegria, encontraram todos congregados. Preste bem atenção nessa palavra. Congregados. Nós precisamos de estar congregados. Aqui fala da igreja do Senhor, a igreja amada de Jesus Cristo, que não tem rótulo, não tem placa em sua porta, mas a igreja que recebeu tudo que o Senhor Jesus nos deixou. Então, quando os discípulos chegam naquela casa e falam, ele apareceu em Emaús, aí Jesus Cristo transpassa a parede com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, e todos pensando que era algum espírito, e falam, calma, paz seja convosco. Ele quis dizer o seguinte, a reunião da igreja, por que ele não apareceu? Porque ele foi atrás daqueles 2 discípulos que estavam desgarrados. Então, quando ele aparece aos discípulos, volta a casa, ele quer mostrar o seguinte, a igreja reunida. Agora sim ele aparece e fala, calma gente, calma Pedro, poderás um espírito ter furos nas mãos? Olha aqui os meus cravos das mãos, o furo dos cravos das mãos, olha os meus pés. Aí sim ele aparece e fala, foi por vós que eu parti o pão, foi por vós que eu fui partido, para aqueles que me aceitarem. Eu vou deixar um legado para vocês aqui agora na casa onde vocês estão reunidos. Foi por vós que eu apareci. Aqui os cravos das mãos, aqui os furos dos cravos dos meus pés. Então, agora para a igreja, Jesus Cristo aparece para deixar um legado. Outra coisa que me chama muita atenção. Tendes alguma coisa de comer? Em toda parte da Bíblia, mostra Jesus Cristo comendo pão com discípulos, sempre ceando com discípulos, comendo peixe assado na brasa, na praia, no mar. Mas nunca apareceu Jesus Cristo pedindo algo de comer. Pois aqui ele fala, tendes alguma coisa de comer?
Aí eles lhe oferecem parte de um pão, de um peixe, parte de um peixe e um favo de mel. Agora, eu pergunto a vocês, o que tem a ver peixe com mel? Pois vocês vão saber agora que tem. O peixe é o símbolo do evangelho. Então Jesus Cristo, por que eles não apresentaram Jesus o peixe inteiro? Porque a metade ele já havia comido. Tudo aquilo que Jesus Cristo deixou um legado para a sua igreja, nós já nos alimentamos desse evangelho, e a outra parte é oferecida a ele. Peixe assado na brasa, o evangelho no fogo, provados e aprovados pelo Senhor Jesus. Ele deixou o legado, parte de um peixe para nós e a outra parte para ele levar ao céu, porque esta obra os anjos queriam realizar, mas ele deixou para os seus discípulos, ele deixou para mim, ele deixou para você propagar o evangelho como essa rádio está fazendo. Então, quando fala parte de um peixe, é porque parte ele já tinha comido, parte ele levou para si. Agora, o evangelho está aqui. Jesus Cristo quer que estejamos congregados para que possamos falar do teu amor e do teu evangelho. E agora, mel. Mel é a palavra do Senhor. O mel é tudo aquilo que nós precisamos para a nutrição da nossa vida. A palavra do Senhor é o mel. Agora tem a ver, não tem? Palavra e evangelho? Sim. Em cima do evangelho de Jesus Cristo, nós temos a palavra do Senhor, que é o mel que nos alimenta, que nos fortalece. Porque a palavra do Senhor ela é doce ao paladar. Quando nós ingerimos, quando nós nos alimentamos da palavra, nós podemos falar para os outros. Então ali ele foi deixando, antes de ele ser assunto ao céu, ele deixou o legado ali. Olha, foi escrito no Evangelho, foi escrito em Salmos, os profetas falaram, a lei de Moisés falou sobre o Evangelho do arrependimento, o Evangelho dos perdão dos pecados. Ele foi dando as últimas instruções aos discípulos, para que nós possamos entender que a responsabilidade é nossa. A parte do peixe nós já comemos, a parte ele levou. A palavra de Jesus já está conosco. A palavra viva e revelada já está conosco. Aí ele falou bem assim: propagai o evangelho a toda criatura, a todas as nações, principalmente em Jerusalém. Agora, o povo que o crucificou, o povo que o massacrou, vai entender, vai ouvir a palavra do Senhor. Podemos pregar a palavra em todo ponto desta terra, aos 4 cantos dessa terra. Temos nossos missionários que vão para longe, que vão para fora do país, em lugares difíceis, mas principalmente em Jerusalém, principalmente ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos entes queridos, aos nossos vizinhos na rua. Vamos pregar o evangelho. Ele deixou o legado para nós. Aí ele pega o discípulo, agora vem cá, leva eles lá fora até Betânia e dá as instruções e fala: agora vocês voltam para Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que ele estava querendo dizer? A descida do Espírito Santo. Assim que ele subisse, ele ia deixar: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos. Deixarei o Espírito Santo, o Consolador, para vos ensinar, para vos testificar daquilo que eu tenho deixado para vocês. Queridos irmãos, igreja, é hora de nós juntarmos as nossas forças. Igreja, é hora de estarmos congregados para falar do amor de Jesus. A palavra já nos foi dada. A parte do peixe já nos alimentamos. A outra parte é dele. Vamos falar do amor de Jesus Cristo. Vamos deixar de palavras alheias, palavras avulsas. Vamos falar, vamos evangelizar, vamos entender que o tempo já não é para mais outras coisas, meus irmãos, meus queridos ouvintes. Vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno, o Evangelho puro, o Evangelho de peixe assado na brasa, purificado. Vamos falar do Evangelho, do amor de Jesus Cristo. Vamos salvar, vamos elevar a palavra para que outras pessoas sejam salvas. Vamos nos unir. Preste bem atenção na palavra. Quando os discípulos voltaram a casa, eles estavam congregados.
que essa palavra fique aos nossos corações, que possamos estar cheios do Espírito Santo, que possamos estar cheios de Jesus Cristo, que possamos entender que precisamos estar congregados. É uma igreja. Vamos falar do amor de Jesus Cristo. Vamos falar de tudo que nós aprendemos com Ele. Assim eu encerro esta palavra. Estaremos fazendo uma oração final. Que possamos estar refletindo nessa mensagem. Que possamos estar reunidos somente com o intuito de congregar ao Senhor. Não importa a placa de igreja, irmão. Estejamos congregados. Estejamos atentos às instruções que o Mestre deixou para nós. Amém? Que fique essa palavra para você. Que fique essa palavra primeiro para mim. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, nesta hora nós queremos entregar este pequeno período, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, que essa palavra a cada dia possa estar falando aos nossos corações, ó Deus. Que possamos a cada dia nos alimentar da tua palavra, porque parte do peixe nós já temos. Que possamos a cada dia falar do teu amor, falar de tudo aquilo que aprendemos com o Senhor, meu Deus. Que essa palavra possa estar alimentando a cada coração. Que possamos estar a cada dia, ó Deus, reunidos na tua casa, formando a tua igreja. É o que nós oramos, ó Deus. É o que nós pedimos ao Senhor. Que o Senhor possa estar conosco. Que o Senhor possa estar abençoando este canal de bênção que é essa rádio popular, Senhor. Que o Senhor possa estar a cada dia nos ensinando a propagar o Evangelho. É o que nós oramos. Certos da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Que tenham uma ótima noite. Que Deus possa abençoar profundamente os vossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Passa rápido, hein? Você tinha? Você fechou em cima, né? Possa abençoar este ministério, esse trabalho, entendeu? Sem fins, com o intuito de levar a palavra do Senhor. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 35 minutos. Desde já, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais este momento de concentração espiritual em torno da sua sagrada palavra. Como o irmão aqui trouxe a mensagem, e eu até mesmo, uma hora parei quando ele falou que Jesus foi pregado numa cruz, mas ele desceu dessa cruz. Lembro quando garoto ainda, né, adolescente ainda, e até mesmo já com a idade, depois dos quase 30 anos, eu lembro que eu ganhei um presente, um crucifixo bonito, muito bonito mesmo, né? E lá tinha a figura, era figurado, né? Cristo morto na cruz. E eu olhando a mensagem do irmão, e realmente Jesus não está mais na cruz. Nós não precisamos de usar simbologia nenhuma, porque a palavra dele, que é universal, a palavra dele que congrega em todas as denominações, em todas as denominações, tanto é católico, é cristão, qualquer denominação que lê a palavra de Deus, ela testifica de que ele morreu numa cruz. Mas ele saiu dessa cruz, ele ressuscitou. Que único as pessoas que ficaram na cruz, na memória humana,
foram aqueles que foi morto exatamente pelo Império Romano. Mas o único que saiu da cruz, não ficou mais na cruz. Porque aqueles que morreram, como aqueles 2 ladrões que morreram com Jesus, como aqueles 2 ladrões, eles ficaram na cruz. Eles não ressuscitaram, porque eles vão esperar a volta do Senhor para pegar essa ressurreição. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Mas Jesus é o único que não ficou na cruz. Por quê? Porque Jesus andou com seus discípulos novamente, depois da sua ressurreição. Jesus, ele juntou a congregação mais uma vez. Ele participou, ele caminhou. Então ele não ficou na cruz. Então é isso, quando o irmão falando ali da descida da cruz, eu lembrei desse fato, né? Nós assim, jovem, né? Era tudo moda, né? Então o pessoal ganhava, comprava e botava. E agora a mensagem, eu lembrei, voltei lá uns 20, 25 anos, 30 anos, 40, quase 35 anos lá atrás. E lembrei desse fato. Hoje, graças a Deus, eu tenho um entendimento da ressurreição. Mas eu estou vendo como que é realmente o comércio, como que é fazer uma simbologia de uma coisa que não está mais, não existe, é só para vender, mas não existe. Então, realmente, e quando o irmão falou da congregação, é tão bom realmente nós estarmos congregando com a igreja. É tão bom porque você convive com os irmãos, você participa, você vai cultuar a Deus, é lugar onde Deus, ele está presente aqui, porque ele é Espírito. Então, ele está presente como ele está presente em qualquer lugar. Ele está presente em qualquer lugar. Mas, principalmente, quando você está congregando com os irmãos, o Espírito Santo de Deus se faz mais presente, porque é a hora que nós estamos todos nós estamos unidos em uma única fé. Certo? Então, realmente, a mensagem de Deus, ela nos coloca a ser tão gostoso. Agora, o irmão, eu vou terminar o programa um pouco mais cedo, mas 30 segundos para mim finalizar. Graças a Deus, Deus me deu entendimento e sabedoria para que eu estou aprendendo a palavra de Deus. E lendo o livro de Êxodo a Deuteronômio, e hoje eu vejo certas coisas que permitem eu, no relâmpago, ver uma certa cena na televisão, e às vezes eu vou buscar se tem uma verdade naquilo. E eu vi um determinado programa na televisão, exatamente sobre Moisés. E eu fui ler o livro de Êxodo a Deuteronômio. E vi que nem tudo que eles estão mostrando para o povo brasileiro, aquilo é verdade. Deus pediu o testemunho dele, não do homem. Mesmo que você vai fazer uma encenação, um teatro, mas faz um teatro com decência, faz um teatro com amor, faz com a verdade da palavra de Deus. E eu vi certas coisas que me deixou, nem perco tempo, mas aquele momento que eu vi aquela fala, eu fui ler o livro de Êxodo a Deuteronômio para ver se aquilo procedia de uma verdade. Lamentavelmente, como Jesus nos previu e nos falou e nos advertiu, vão vir muitas coisas, mas vigiai e orai, para não ser levado para o matadouro. Rádio Popular, agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer ao irmão Sérgio por essa mensagem, com esse estudo da palavra, e que Deus possa abençoar você, sua casa, a igreja ao qual o irmão congrega, e se assim o irmão, como é a primeira vez oficialmente, né, que o irmão está trazendo a palavra aqui, então o irmão vai estar aqui junto conosco, fazendo parte da nossa, da nossa ação evangelística. Aqui, graças a Deus, nós temos convidados mensageiros, pessoas que amam a palavra de Deus, são determinados a pregar o evangelho e transmitir. Então, que Deus permita que nós possamos ter força, saúde, para estar aqui, para levar essa palavra para você. Antes de tudo, eu quero agradecer também a você que está em Santa Maria, Jetibá. Nós vimos ali
A você que está em Santa Maria Jetibá, obrigado por você estar emprestando o seu tempo aí para ouvir a palavra de Deus. A você que está em Formosa, em Minas Gerais, obrigado por você estar junto conosco num único pensamento que é a palavra de Deus. A você de Serra, a você de Vitória, a você de Vila Velha, a todos que estão nos ouvindo pelas praças, a todos que estão agora perto da escola aí, da Faculdade Multivix. Um abraço para todos os comerciantes que estão trabalhando ali, mas agora eles podem desfrutar também de um tempinho para ouvir a palavra de Deus. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se o Todo-Poderoso permitir. Se Ele permitir, nós vamos estar aqui para receber mais um abençoado, mais uma palavra que Deus tem para o nosso coração e para o seu coração. A todos vocês, até amanhã, se o Todo-Poderoso quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.